O Benfica venceu ontem, mas os ânimos estiveram muito exaltados no estádio São Luís. Vamos falar um pouco sobre isso, mas dá também mais algumas novidades sobre futebol, mercado e modalidades, portanto fica atento. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica. O Benfica regressou ontem às vitórias, batendo o Farense por 1-3 em jogo a contar para a jornada 30 do Campeonato Português. Uma vitória tranquila no estádio São Luís, mas os ânimos ficaram bastante exaltados depois do final do jogo. Quando os jogadores se encaminhavam para o túnel, um enorme grupo de adeptos encostou-se aos placares publicitários e insultou a equipa. Entre gritos de protesto, houve também quem atirasse água aos atletas, o que motivou a reação de Tiago Gouveia. O jogador formado no Benfica pediu alguma calma aos adeptos e tentou serenar os ânimos. Num dos muitos vídeos que circularam nas últimas horas é possível ver Roger Schmidt a ser atingido por uma garrafa atirada das bancadas. O treinador alemão, que saiu escoltado do relvado, teve de ser agarrado por um elemento do staff do Clube da Luz, evitando uma reação intempestiva. A manifestação de desagrado por parte dos adeptos do Benfica já tinha acontecido durante o jogo. Há alguns benfiquistas presentes no estádio de São Luís insultaram o presidente Rui Costa e pediram a demissão do treinador Roger Schmidt ao longo desta partida. Aliás, já está a ser planeada nas redes sociais uma nova manifestação dos adeptos no Estádio da Luz para o jogo de sábado diante do Sporting Braga. Visivelmente irritado, Roger Schmidt foi à conferência de imprensa, onde deixou várias críticas ao comportamento dos adeptos. Consigo perceber que nem toda a gente esteja contente. Eu vejo a minha equipa, os jogadores, sempre a darem tudo pelo Benfica, serem atacados e insultados por algumas pessoas. Não é o que eles merecem. Para mim isso não é aceitável, disse Roger Schmidt em conferência de imprensa, prosseguindo: este tipo de reações são de longe excessivas. Estas pessoas, para mim, não são benfiquistas, se comportam assim após vencermos um jogo. Também quando ganhámos ao Marselha em casa, mostraram o mesmo e vimos a diferença entre o nosso estádio do Marselha. Eu sei que não posso mudar isso, mas o que eu quero dizer é que precisamos dos nossos fãs, de fãs positivos, que amam o Benfica, que nos apoiem. Não precisamos deste tipo de pessoas que fiquem em casa, completou então o técnico alemão. Há, claro, um divórcio evidente entre adeptos e treinador e adeptos, e não parece haver volta a dar nesta situação. Começa a tornar-se insustentável. Mas volto a reforçar aquilo que eu disse na live de ontem. Os adeptos têm todo o direito de demonstrar o seu desagrado e criticar as performances dos jogadores e as escolhas do treinador. Acho que não há nenhum adepto do Benfica que possa estar satisfeito com o desempenho desta época desportiva, mas há uma linha que não se pode passar, que é da violência. É a segunda garrafa que acerta no treinador do Benfica nesta temporada. Por enquanto são garrafas, mas isto tem tendência a escalar cada vez mais. Não faz sentido e é inaceitável este tipo de comportamento que não se coaduna com a grandeza do Benfica. Insucesso esportivo não pode servir de desculpa para alguns adeptos fazerem uso das suas frustrações extra-futebol. Isto não é nada e está longe de ajudar o clube, aliás, só o está a prejudicar. Mas bem, falando um pouco sobre o jogo em si, Álvaro Carreras marcou a passagem do minuto 67 deste jogo no estádio São Luís, o seu primeiro golo ao serviço dos encarnados. O lateral espanhol trabalhou bem na área da equipa da casa e atirou rasteiro para o 1-3 final. O jogador está emprestado pelo Manchester United ao Benfica, mas deve continuar a dar-lhe ao peito na próxima temporada, visto que a SAD benfiquista pretende garantir o jogador em definitivo. É um orgulho, vim aqui para ajudar e fazer o melhor. Desde o princípio que fui bem acolhido, é continuar a trabalhar, disse o jovem lateral espanhol, que estava naturalmente satisfeito por ser estreado a marcar. Já o segundo jogo de qualidade de Carreras, que frente ao Moreirense também já tinha feito uma bela partida. Ter um lateral de raiz no lado esquerdo acaba por ajudar muito. É uma pena que Roger Schmidt só tenha se lembrado disso quando já era tarde demais. Kokshu a jogar na posição 10 também é outra música e demonstra que o turco devia ter jogado nesta posição há muito tempo. Infelizmente foram vários erros cometidos ao longo desta temporada e que podia ter levado a que a época fosse bem melhor do que aquilo que foi. Já há algumas novidades sobre João Neves, que saiu lesionado na partida entre o Benfica e o Farense, o jovem de 19 anos, que acabou por jogar apenas 11 minutos
no jogo de ontem sofreu uma pancada na cabeça e tem um hematoma no sobrolho direito. O jovem médio de 19 anos fez exames complementares e não lhe foi detectado mais problemas além desse hematoma, mas mantém-se ainda a dúvida para o jogo de sábado frente ao Sporting Braga, no Estádio da Luz. A utilização frente aos minhotos vai depender da evolução do caso durante esta semana. Recorde-se que indisponível continua o defesa central Tomás Araújo, a recuperar de uma entorse no tornozelo direito, e do lateral esquerdo Juan Bernat, que também deve voltar a falhar mais um jogo. É preciso ter muito cuidado com estas declarações. Luís Mendes, vice-presidente do Benfica, durante a apresentação dos resultados do empréstimo obrigacionista, falou sobre o próximo mercado e a eventualidade de um investimento estrangeiro no clube. O Benfica irá ao mercado se assim o entender e se o mercado terminar que há condições favoráveis. Quanto à venda de jogadores, o que posso dizer é que qualquer clube tem de vender jogadores, é uma realidade e não nos podemos abstrair dela. Para fazer resultados, os clubes têm de vender jogadores. Os clubes portugueses e também a maioria dos clubes estrangeiros, falar do jogador A, B ou C não faz sentido neste momento, lançou o dirigente. As saídas vão acabar por ser inevitáveis, sendo que António Silva e João Neves são os dois jogadores mais cobiçados neste momento. Sobre a possível venda numa participação minoritária da capital da SAD a investidores estrangeiros, o responsável das Águias diz que todos os cenários podem acontecer, mas que para já não há nada em concreto. O Benfica está confortável em termos financeiros e não vai condicionar a estruturação da tesouraria e do balanço à entrada de investidores estrangeiros. Se surgir algo interessante, não fechamos a porta, mas não temos nada, vincou o dirigente. E é aqui que os adeptos precisam de estar muito atentos. O investimento estrangeiro não é solução, o Benfica tem de permanecer longe dessas aventuras, o clube tem de permanecer dos sócios. John Textor queria investir no Benfica há uns anos, é um exemplo perfeito, é olhar para as equipas que ele comprou e os imensos problemas que foram surgindo desde que ele chegou. Chiquinho deixou o Benfica em janeiro para assinar pelo Olympiacos, mas continua a estar muito atento ao que se passa no universo encarnado. Entrevistado no podcast Final Cut, o médio português assume que gostava de ter tido mais importância nas Águias e falou também sobre Rafa, amigo que termina contrato com o Benfica no final desta época. Por respeito ao meu grande amigo Rafael, prefiro não responder a essa pergunta. É uma decisão dele, só ele sabe o que vai fazer e a decisão que ele tomar vou respeitar. Obviamente que sei que ele ama o Benfica, sei que adora o Benfica e está muito feliz no Benfica, mas é uma decisão dele, cabe-lhe decidir. Disse ele que considera que Rafa Silva é o melhor jogador do plantel do Benfica. Apesar disso, Chiquinho reservou alguns elogios para os dois jovens médios, Florentino Luís e João Neves. No futebol não existe idade, é o que se mostra dentro de campo e como se vê, o Florentino e o João Neves são dois senhores, já parece que têm 30 e tal anos dentro de campo. A maturidade com que jogam diz isso mesmo, defendeu o jovem médio. Já sobre o Roger Schmidt, Chiquinho defende que, para além de grande treinador, e garante que a relação do técnico alemão com os jogadores não mudou desde a temporada passada. O Benfica B continua a somar maus resultados. As jovens águias foram à Madeira, onde perderam por 3-1 com o Nacional, num jogo da 30ª jornada da Segunda Liga. No estádio da Choupana, Carlos Daniel deixou os insulares em vantagem aos 25 minutos, com Gustavo Silva a ampliar as contas aos 45. Logo no arranque da segunda parte, Chuchu Ramírez assinou o terceiro do Nacional aos 49. O melhor que o Benfica B conseguiu foi marcar o gol de honra em cima do apito final. João Rego marcou aos 90+1. Com este resultado, as jovens águias são uma terceira derrota consecutiva. Feitas as contas, o Benfica B fica na 12ª posição da tabela classificativa, somando 37 pontos. A faltar 4 jornadas para o fim da temporada, as jovens águias têm praticamente garantida a manutenção. Com 12 pontos em disputa, conta com 10 de vantagem para o 16º lugar, que obriga um play-off de manutenção. Já no futsal, o Benfica conseguiu uma goleada diante do Fundão por 1-7 e soma o 5º triunfo consecutivo. As águias entraram a todo o gás na partida e aos 3 minutos o Benfica já vencia com um gol de Bruno Sintra. O jogador encarnado bisou segundos depois, fazendo o 0-2. À passagem do minuto 10 foi a vez de Gonçalo Sobral marcar o 0-3. Ainda na primeira parte,
Rocha foi a tempo de ampliar a vantagem aos 18 e em cima do intervalo o Fundão marcou o gol de honra por Rui Moreira. Na segunda parte, Rocha voltou a estar em destaque marcando 2 golos aos 29 e 30, completando o seu hat-trick. Já Bruno de Sintra selou o resultado com outro gol aos 38, alcançando também um hat-trick. Com esta vitória, o Benfica mantém o terceiro lugar com 48 pontos, com apenas um jogo a disputar na fase regular do campeonato. O Sporting lidera com 56. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar. O que é que tu achaste aqui sobre este momento muito tenso depois de terminar o jogo entre o Farense e o Benfica? Qual é que é a tua opinião sobre Carreira? Já achas que vale a pena continuar com ele por mais algumas temporadas? E qual é que é a tua perspectiva aqui de um dirigente do Benfica falar sobre o investimento estrangeiro no clube? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Aproveita e deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal caso não tenhas feito e deixa na caixa de comentários hashtag novidades do Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.